Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Chegamos à altura dos livros e eu trago esta semana um livro de espionagem, mais exatamente de espionagem eletrónica ou, de acordo com a designação do próprio livro, de guerra cibernética. O autor é o jornalista britânico Matt Potter, em tempos repórter da BBC na Rússia e nos Balcãs, com trabalho jornalístico espalhado também por órgãos de comunicação prestigiados como o Telegraph ou o Washington Post. A história que Matt Potter conta na primeira pessoa remonta ao início deste século, quando ele próprio, sem saber como nem porquê, se depara com informações militares ultra-secretas da NATO a respeito do Kosovo. Inicia então uma investigação que virá a pô-lo na mira dos serviços secretos ingleses. E é esse romance de espionagem, digo romance porque se lê de facto como um romance, que Potter conta para afirmar que começou aí uma nova era no mundo digital, a era da tal guerra cibernética, com a Europa de Leste e em particular os Balcãs como epicentro da incubação desse admirável mundo novo em que estamos hoje mergulhados. Estamos todos na mira, a origem verídica e nunca antes contada da origem da Guerra Cibernética, de Matt Potter, edição Casa das Letras. O João Miguel Tavares volta às sugestões de banda desenhada, como alguém diria, de bonecos. Já não trazia há muito tempo, estava um monte de a lembrar. Pois eu é que recebo os mails. Tu riste, mas eu é que recebo os mails. Bom, a edição de BD em Portugal, eu já disse isto várias vezes, tem andado muito ativa e tem saído muitas obras-primas. Este livro não é uma obra-prima, mas é um livro que eu trago aqui, é bastante bom. Mas que eu trago aqui sobretudo por razões afetivas. Eu, quando era um jovem adolescente e comecei a crescer em Porto Alegre, os livros da Comanche e do Red Dust, que eram desenhados pelo Herman e que tinham o Greg como argumentista, foram livros muito marcantes nessa minha formação. Eram livros que eu li e reli milhares de vezes. Essa série já terminou, mas o Roman Reinhardt pega nessas personagens e transporta-as para um tempo já bem entrado dentro do século XX. O Comanche original era uma série de cowboys, para recuperar já um Red Dust envelhecido e algumas das personagens originais do Comanche para uma espécie de livro final, uma última aventura crepuscular. E o resultado é bastante simpático, vale imensa a pena ler este livro e, sobretudo, para quem tem essa relação emocional, como eu tive com a série original do Comanche, vale imensa pena ler. O Pedro Mexia sugere poesia de um poeta que já foi premiado como prosador. Sim, o Paulo José Miranda ganhou como prosador a primeira edição do prémio Saramago. É um poeta da minha geração e que eu fui acompanhando à medida que os livros saíam e que reúne agora a sua poesia completa. E, sobretudo, os livros que saíram na Cotovia, os primeiros livros do Paulo José Miranda, foram uma grande revelação porque era um poeta muito diferente, não só da sua geração, como até de poetas anteriores. É um poeta que, por exemplo, consegue unir o doméstico ao filosófico, que não costumam, em geral, estar nas mesmas linhas, ou o romântico ao desiludido. Esses costumam coexistir mais vezes, mas tem um estilo muito... Não só tem um estilo muito próprio, como consegue, e isso foi uma coisa para mim até, devo dizer, quase emocionante, se passa a palavra, que é perceber quantos versos dele eu sabia de cor. Há muitos poemas que caminham para um verso ou que partem de um verso e são versos, pelo menos para mim, na minha experiência de leitor, que ficam na cabeça sem que eu tivesse lido alguns deles há 20 e tal anos e que ainda ressoavam. A Salvo de Deus, de Paulo José Miranda. O Ricardo Araújo Pereira traz Milan Kundera, mas como ensaísta. Exato, é um dos meus heróis, Milan Kundera, e eu costumo trazer livros... Votarias a favor no voto pesar? Votaria a favor do voto pesar quando ele morreu. Tenho que explicar isso, vá. É porque houve partidos que votaram contra, mas... Quais são? Foi o Chega. Não, o Chega. O Chega.
Enfim, o Chega, como está cheio ali de gente que é especialista na obra de Kundera, realmente deve ter ponderado o seu voto de outra maneira. Mas este livro faz parte de um conjunto de um tipo de livros que eu costumo trazer, não é? Que é um escritor a refletir sobre a escrita e neste caso concreto sobre o romance, sobre o facto do romance enquanto género poder incluir em si todos os géneros, incluir a digressão, por exemplo, e o que constitui como uma forma de conhecimento, de ver o que uma cortina, daí o título, formada por preconceitos e tal, não nos impede de ver, e ele mostra como é que o romance faz isso e até que papel é que o humor tem nisso. A cortina, ensaio em 7 partes, de Milan Kundera, a fechar mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, em período de reflexão, daqui por uma semana, também em podcast. João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota uma árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota uma missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt.